Hoje o tema do nosso culto é as boas novas. Olha que interessante essa imagem. As boas novas. Quando nós ainda não conhecíamos Jesus, a árvore, então assim, seca e um pasto seco. Quando recebemos as boas novas, esse lado, a árvore com folhagens verdes e um pasto verde e um campo totalmente verde, quando recebemos as boas novas da salvação. Amém? É isso que nós vamos falar hoje, sobre as boas novas. Então você preste atenção no culto, fique atento aos versículos, fique ligado, anote os versículos, porque é muito interessante. É muito bom conhecer a obra redentora de Cristo Jesus. Quanto mais você sabe, mais você quer saber, mais você quer se alicerçar nisso, mais você quer crescer. Então Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, te damos glórias, Senhor. Exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade e te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Abra, Senhor, os nossos corações, abra o nosso entendimento para entender a tua palavra. Esteja aqui no nosso meio, Senhor. Faça, Pai, milagres, prodígios e maravilhas, Senhor, entre nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém e amém. Então, Romanos 8:1 diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essas são as boas novas, o Evangelho. A lei incita, ressalta e condena o pecado. Todavia, o cristão não está debaixo da lei. Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito, é a lei do Espírito que nós vivemos hoje, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O crente em Cristo é incorporado plenamente ao corpo de Cristo, mediante o Espírito. Ninguém pode ser incorporado no corpo de Cristo se não for pelo Espírito. 1 de Coríntios 12:13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Romanos 8:3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O corpo que teve início na morte e ressurreição tem Jesus Cristo como cabeça e inclui todos os remidos como seus membros. Efésios 1:22-23. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo
tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, o momento que nós estamos vivendo, Deus, Ele deu, nós somos a plenitude, e Ele nos deu o poder sobre todas as circunstâncias. Mas para isso, nós temos que viver uma vida, literalmente falando, no Espírito. No Espírito. A igreja é a plenitude de Cristo. E essa plenitude somente é manifesta quando caminhamos segundo o Espírito. Romanos 8:4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A autoridade que governa o corpo não é mais a lei. Não é mais a lei mosaica que governa o povo de Deus. Tampouco a natureza carnal, muito menos o pecado, mas a lei do Espírito, que significa liberdade. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Viu? Nós temos que compreender a palavra de Deus. Por isso que eu insisto com a igreja a leitura bíblica. Porque Ele nos livrou de uma lei que nos condenava, a lei que nos levava para o inferno. Ele implantou em nós uma nova lei. Ele incorporou em nós a lei do Espírito da vida. Pelo Espírito, o cristão é liberto do cativeiro do pecado. Pelo Espírito. Olha, amados, se nós temos esse Espírito dentro de nós, nós devemos correr do pecado. O pecado que nos assedia, ele aparece muitas vezes, mas é para que nós sejamos testados. E fazendo assim, olhando para a lei do Espírito da vida, nós vamos conseguir. A igreja consegue se livrar da lei do pecado e da morte. Deus se identificou perfeitamente com o ser humano na pessoa de Jesus Cristo, porém sem ter cometido pecado algum. 2 de Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. E vamos compreender esse versículo. Deus se fez humano em Cristo e se identificou com o pecado da raça humana, sem pecar, como única oferta legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário. Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o grande sacrifício vicário. Jesus na cruz do Calvário. Essa é a lógica do Evangelho. Não é comida, não é bebida, não é ganhar 1 milhão, não é achar uma bolsa cheia de dinheiro, não é nada disso. É Jesus na cruz do Calvário. É o Evangelho da vida. As demais coisas dessa vida o Senhor acrescenta. Não é assim que a palavra diz que Ele acrescenta? O único homem completamente justo tomou para si nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos.
e desta maneira nos outorgou sua justiça, por intermédio dela, a plena reconciliação com Deus. 1 Coríntios 1:30. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, constituindo-se no único e verdadeiro homem sem pecado. Cumpriu integralmente o plano original de Deus para o ser humano. Ele foi a oferta pelos nossos pecados. Amém? Amém? Paulo não se refere à carne como substância física, mas sim ao caráter moral e ético da expressão. É exatamente isso. Quando Paulo fala que condenou na carne, ele está dizendo de éticas morais, entende? Caráter, na íntegra. É o campo, a área da nossa vida no qual o poder do pecado e do diabo tem acesso e controle, e no qual as obras próprias da natureza carnal são concebidas e praticadas. Por isso nós temos que estar trabalhando a nossa moral, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha como é a questão moral e ética: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Compreendem? Não é essa carne aqui do físico que ele está falando. Ele está falando das obras pecaminosas, da questão moral e ética. Após a morte e ressurreição de Cristo, existe apenas dois grandes campos. Dois grandes campos: a carne e o espírito. É impossível. A Bíblia diz que é impossível viver nos dois lugares simultaneamente. Ou você vive na carne, com tudo isso que está aqui, ou você vive uma vida na lei do Espírito. Romanos 8:9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tenhamos cuidado com essas coisas. Somos chamados para ter uma vida nessa plenitude, nesta plenitude. Nós podemos. Cristo foi nosso exemplo. Ele pôde. Então, se ele pôde, eu e você também podemos. Nós vamos conseguir, para que esse lugar, nós, o corpo de Cristo, sejamos a plenitude dele, perfeita. Quando ele diz perfeita, sem mácula, sem ruga, é isso. É a plenitude de Cristo, vivendo sobre a lei do Espírito. É impossível viver em dois lugares simultaneamente. Uma hora eu estou na carne, outra hora eu estou no Espírito. Uma hora eu estou no Espírito, outra hora eu estou na carne. É impossível. A lei não perdeu a relevância
na vida do cristão. Ela não perdeu. Contudo, ela não tem em si o poder da salvação do pecador condenado. Ela não tem o poder da salvação. Então entra a lei do Espírito para salvar. Mas mesmo com a morte e ressurreição de Cristo, os dois grandes campos diante de nós, a carne e o Espírito. Sua autoridade, no entanto, se aplica à orientação moral e ética do crente, que a interpreta. Quando você tiver uma situação na tua vida, você vai pensar, você vai interpretar o que a palavra de Deus diz e obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, voltar para o último lugar da fila, começar tudo de novo. Então, você interpreta e obedece por amor a Cristo, por amor a Ele. Ora, se você e eu não nos inclinarmos para Cristo, para Deus, não nos humilharmos diante dEle, se nós não podemos mudar por causa de Deus, muito dificilmente iremos mudar para o nosso próximo, porque Deus é a nossa primazia. Então nós temos que mudar por causa dele. Consequentemente, nós vamos mudar para o nosso próximo. Então, sua autoridade, no entanto, se aplica à orientação moral e ética do crente, que a interpreta e obedece por amor a Cristo, mediante o esclarecimento e poder do Espírito Santo, que habita seu espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Ah, mas isso é papel de Deus. Ele vai te santificar do momento que você se inclinar diante dele. Você vai, se coloca diante dele, se esvazia diante dele, se submete à potente mão dele, com seu relacionamento, sua intimidade com ele, e ele vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser sempre assim, até que Ele voltar. Até que Ele volte, a nossa vida tem que ser de obediência. Obediência. E às vezes é muito difícil, irmãos, mas a gente consegue. Jesus deixou isso e Ele conseguiu, para mostrar para a gente que também nós vamos conseguir. Todos os corpos, cristãos ou não, estão sujeitos à morte e decomposição física, consequência do pecado original. Não tem jeito. Mas a ressurreição da alma e do corpo dos crentes para a vida eterna está garantida mediante a presença do Espírito Santo que neles habita. Presença esta evidenciada por uma vida controlada pelo próprio Senhor Jesus. Nossa vida tem que ser controlada por Ele. E de que maneira? Leitura bíblica. Vida com Deus. Uma vida sob o domínio do Espírito Santo é o selo da garantia total de que desde aqui e agora nossa ressurreição está certa. E eu vou repetir: uma vida sob o domínio do Espírito Santo é o selo de garantia total de que desde aqui e agora nossa ressurreição está certa. Para terminar, 1 de Coríntios 6,14. Por seu poder
Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos irá ressuscitar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplaudo o Senhor. Aplaudo o Senhor. Vamos viver uma vida de busca, de atenção, porque a nossa vida moral e ética depende muito para que o Espírito habite em nós e que nós andemos nessa plenitude. Estenda a tua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que vive no domínio do Espírito Santo e com a garantia desse selo da ressurreição, diga amém. E amém, e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor nosso Deus. Vamos daqui para frente ter uma vida dessa forma, na plenitude do Espírito, porque nós temos a garantia desse selo da ressurreição. Amém? Glória a Deus, amém.